importância de trabalho. E aí é o seguinte, a encomenda que foi me dada foi de fazer uma aula sobre comunicação e saúde, né? E eu gostaria de acrescentar um termo bem interessante que dá um recorte de classe poderoso, que é comunicação e comunicação popular em saúde. Aí é nosso recorte, né, de classe, o popular. Então eu vou fazer aqui, eu estou num aparelho. Primeiro eu agradeço muito a paciência de vocês que me esperaram até esse horário, mas eu prometo que, não sei se vai valer a pena, aí vocês que vão dizer depois, tá? Deixa eu abrir minha apresentação aqui. Estava até consertando ela ou atualizando. Só um minutinho. Posso já iniciar, né? Pode sim, Matheus, fique à vontade. Só para comunicar, a gente vai estar gravando, tá certo? Beleza. Tá, vocês... Deixa eu botar apresentar aqui. Vocês conseguem ver minha tela cheia? Consegue? Sim. Tá. Gente, olha só, eu vou pedir, assim, é educação popular em saúde também, mas assim, a gente está mediado pela essa plataforma do Google, né? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só ligar o microfone que a gente se organiza. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação e educação popular em saúde, ou comunicação popular e educação popular em saúde, ou comunicação e... enfim. Quando a gente vai falar sobre comunicação, a gente está falando sobre como a gente entende e organiza o tempo, né? Que a comunicação ajuda a gente a conhecer e a organizar o passado para entender o futuro, o presente e, obviamente, conseguir dar passos hoje para também organizar o futuro. E quando eu coloco esses três tempos na apresentação, é muito mais para a gente pensar assim, como que a gente enxerga para além do que a gente está vendo, né? Porque se a gente passar, sempre tem aquela frase, né? Um homem e o rio nunca são os mesmos depois que se atravessam, né? O homem muda e o rio também não é o mesmo. E é a mesma coisa no sentido de que o passado tem muito mais coisas para a gente compreender do que a gente imagina. Então, a própria, aqui no Brasil, por exemplo, foram 300 anos de escravidão, né? No período colonial, que isso ainda repercute até hoje, se a gente parar para enxergar para além do que a gente vê, né? A própria questão do racismo, muitas vezes institucional, a questão do patriarcado também vem de um passado muito, muito interessante. O Paulo Freire, que é a grande pessoa que a gente vai fazer agora, é quase que uma análise de conteúdo, né? Com base no que o Paulo Freire nos ajuda aqui nessa frase, né? Como que a gente faz leitura, né? Ou tenta entender as coisas a partir de uma percepção entre a relação da linguagem e da ideologia, da linguagem e da classe social, da linguagem e também do poder, né? Ele vai fazer essa fala aqui essa segunda da conversa com Paulo Freire, Linguagem e Poder. Ele vai dar essa entrevista quando ele está chegando para ele vai participar de um simpósio, um congresso. Na verdade, vai dizer bem certinho aqui, essa é um print da revista Perspectiva, que ele vai participar de uma conferência que é a importância do ato de ler. E aí ele vai dizer exatamente essa frase de que as pessoas educadoras, quando estão educando para ler, para a pessoa aprender a ler, né, precisa ajudar essa pessoa a exatamente perceber essa relação entre linguagem e ideologia. Ele chama assim dos meninos populares. Então, quando o menino popular está aprendendo a escrever em português, o coloquial, né, culto, daquela norma toda que a gente aprendeu na escola, para além disso, a gente precisa ajudar as pessoas, esses meninos populares, a perceber a relação entre linguagem e ideologia, né? Entre linguagem e classe social, entre linguagem e poder. Exatamente porque eu tenho uma frase que eu acho bastante interessante, que é do Barthes. Na verdade, é uma concepção que ele tem sobre a própria realidade, né? Que ele vai dizer que a língua é fascista.
mas não no sentido do que obriga, do que cala, né? Do que silencia, mas daquilo que obriga a dizer. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a língua portuguesa, do jeito que foi nos colonizado, ela vai ser bastante sexista, né? Vai sempre pender para o gênero masculino. A gente vai ter muitas expressões racistas, que são, né, de um racismo quase que oculto, mas por isso que quando a gente vai perseguindo essa relação entre a linguagem e o poder, a linguagem e a ideologia, a linguagem e a classe social, a gente vai conseguindo ver coisas que às vezes ela... E a comunicação também é assim. Por exemplo, se a gente parar para pensar no jornal diário que a gente tem acesso, e logo depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, tem muitas questões que vão aparecer, né? E também silenciamentos que não são ditos, porque aquilo que não é dito também é uma forma de dizer. E, obviamente, a gente também vai utilizar para esse nosso encontro essa obra do Paulo Freire, Extensão à Comunicação, que ele vai produzir a partir... Ele estava... Isso lá em 1969, ele já estava para fora do país, né? Como é que fala? Quando a pessoa tem que ir porque... anistiado. Exilado. É. Às vezes as palavras fogem da boca da gente, tá tudo bem, né? É sábado e é 9h30. E eu ainda não tenho 30 anos, então eu posso ainda reclamar o sábado pela manhã. Ai, já tá acabando o tempo, né? Dos sábados. Mas enfim. É porque o teu desejo é que com ele tivesse tido anistia. Aí valeria a pena. Exato. Mas assim, voltando aqui no ponto, ele vai escrever esse livro Extensão ou Comunicação, e eu imagino que vocês já devem ter tido acesso a ele, quando ele estava nessa Instituto de Capacitação e Investigação para a Reforma Agrária no Chile, né? E aí ele vai perceber algo bem interessante, porque assim, em 1969, se a gente parar para pensar no tempo, a Revolução Verde está dando os seus primeiros passos, né? A Segunda Guerra Mundial já acabou, existe um lixo químico gigantesco na Europa, principalmente, que estava dizimada, mas eles vão querer impor um modo de agricultura que a gente conhece hoje, né, pelo agronegócio aqui no Brasil, mas que tem a ver com esse tipo de utilização de fertilizantes químicos, enfim. E aí ele vai dizer que os extensionistas, né, a pessoal da assistência técnica agrária, rural, estavam tentando impor um modelo de agricultura para aqueles camponeses, indígenas, enfim. E não estava acontecendo uma comunicação verdadeira entre eles, né? Era mais uma imposição, uma extensão do que eles queriam, sem levar em consideração esse conhecimento ancestral, enfim, inclusive do que hoje é a agroecologia, né? De utilizar insumos do próprio ambiente para equilibrar ou então fazer um controle biológico daqueles solos. E aí ele vai escrever esse livro. Será que a gente está estendendo o que a gente conhece ou a gente está se comunicando com as pessoas? Esse estender tem limites, né? E aí no último capítulo ele vai falar sobre como que se dá a construção gnossológica, né, do conhecimento. E aí ele vai dizer que o conhecimento nasce exatamente desse diálogo entre as pessoas, né? Do que eu tenho, por isso aquela relação do educador seu educando, de quando ele é interpelado pela pessoa educanda, ele também vai se transformando, porque ou pode chegar uma pergunta que ele nunca se deu conta, e assim fazer uma construção, porque aquelas crianças populares ou aqueles agricultores camponeses e camponesas também têm um conhecimento já que pode acontecer aí uma troca, né? Para isso, daí a gente, assim, para fazer essa análise inclusive, eu vou utilizar muito disso, então, que a comunicação em si é uma praxis do processo da educação. E aí, quando a gente está falando em educação popular, o processo de comunicação entre as pessoas é muito importante, no sentido de gerar, né, ações e reflexões para ações transformadoras, que é quem sabe, o que o Paulo Freire ia falar sobre os inéditos viáveis, né, coisas que não existem, mas que são viáveis de acontecer e de transformar. Mas aí eu vou pedir encomendado, vou pedir emprestado, melhor dizendo, do Clodomir de Moraes, que também é contemporâneo do Paulo Freire, e que foi uma das lideranças máximas das ligas camponesas, né, que existiram e que procuraram
organizar os camponeses e camponesas, que é o seguinte: o Paulo Freire ele vai falar muito sobre essa consciência crítica, né? De ler criticamente o mundo, né? De problematizá-lo. Mas o Clodomiro ele vai dar um passo além, ele vai dizer assim, que existem níveis de consciência, principalmente tentando encontrar uma teoria da organização dos trabalhadores e trabalhadoras. No início, no caso, a gente teria uma consciência ingênua, né? Ah, eu estou oprimido, ou sou oprimido porque Deus quer. Né? Deus quis, a gente está sendo castigado, ou alguma coisa nesse sentido. Quando eu vou ter a consciência crítica, é um novo passo, no sentido de que, não, peraí, não é Deus que quer assim. O mundo existe assim porque o homem o constrói, a mulher o constrói dessa forma, mas o homem é o ó. Mas o Clodomiro vai dizer, inclusive, quando a gente está pensando numa teoria da organização da classe trabalhadora, que a gente precisa ter uma consciência organizativa. Não é só criticar, que é muito importante, é um passo fundamental. Mas a partir desse problema, como que eu organizo a solução? Aí, por exemplo, a gente vai ter questões, por exemplo, da nossa dificuldade enquanto classe trabalhadora, que é da autogestão, né? Porque a gente vai parar para pensar que precisa ter acesso à educação para ter uma consciência organizativa, precisa ter uma prática, precisa experimentar o poder também, e eu acho que quando a gente pensa na comunicação, a gente também precisa pensar nisso, né? Enfim, então, vamos seguindo. Aí, essa apresentação aqui eu fiz para a nossa especialização em Educação Popular em Saúde, organizada pela Fiocruz Brasil, em parceria com diversas instituições. E aí no Ceará, eu sei que... Não sei se todo mundo é do Ceará, eu imagino que sim. Mas acontece sob a coordenação da nossa companheira Verinha Dantas, né? Mas, enfim. A ideia de hoje, inclusive, é pensar as campanhas. Então, como que a gente monta uma campanha, né? No sentido de mobilização social, que é... Já temos uma consciência organizativa, e aí a gente quer... uma transformação mais radical, vamos dizer assim, então a campanha é fundamental. Por exemplo, queremos uma transformação radical no sentido das pessoas estarem vacinadas. Então, logo, uma campanha é importante. Mas, para isso, eu vou fazer um exercício bem interessante, que é, como eu me defino? Em 3 tags, né, ou hashtags. Vocês pensem aí, vocês que estão nos acompanhando aqui nessa sala. Se eu fosse me definir em 3 tags, como eu faria? Eu mesmo utilizaria, né? LGBT, comunicador, em camponês, que eu gosto dessa identidade, acho importante. Mas aí vocês pensem vocês aí, né? Vamos pensando em 3 hashtags. Mas aí, se a gente parar para pensar, eu, no caso, como que me definiriam ou como me definem? Em forma geral, poderia ser aquele careca, aquele viadinho, enfim, né? Aquele atrasado, no caso de um camponês, né? Aquela pessoa que não avança, que ainda está presa naquele passado. Mas qual que é a questão desse exercício? É no sentido de que a campanha trabalha exatamente entre o que eu acho, o que eu penso e o que as outras pessoas pensam, né? No caso, por exemplo, se a gente fosse definir o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, uma vez que nós estamos falando de comunicação e saúde. Direito nosso, saúde para todo mundo, dever do Estado. Quando eu digo saúde para todo mundo, é exatamente que a gente não renega até as pessoas estrangeiras que vêm para o Brasil se tratar no nosso Sistema Único de Saúde, e que bom que venham, porque aqui o nosso sistema é público, universal, gratuito, e a gente busca que seja de qualidade. Mas, e dever do Estado aqui no caso, né? Mas será que as pessoas em geral, a pessoa brasileira, ou brasiliana, como diria o Baiana System, tem essa noção sobre o Sistema Único de Saúde? Eu acho que não, né? Então, como que definem o SUS? Filas e demora, privatização, sucateamento. Então, quando a gente vai pensar numa campanha, pensando o Sistema Único de Saúde, a gente precisa atravessar esse caminho todo do que nós que estamos, por exemplo, vocês que estão na academia, que entendem, que pesquisam, que estudam e que militam por um Sistema Único de Saúde que realmente faça valer o direito à saúde da pessoa brasileira,
Mas não é bem isso que as pessoas pensam, né? Então, como é que a gente faz para organizar? E aí, nosso exercício a partir de agora vai ser exatamente conseguir encontrar onde que estão essas relações entre o nosso discurso e o poder, e a luta de classes, e a ideologia, e a própria realidade, porque a nossa ideologia ajuda a gente a entender a realidade de uma forma, né? Então, aqui eu botei duas imagens. Aqui da revolta da vacina em 1904, tem até o querido do Oswaldo Cruz ali, né, com seu bigodinho, lutando com as pessoas com uma seringa na mão. E as pessoas, os meninos e as meninas populares ali dizendo não, contra a vacina. Por quê? A gente pode pensar no período como estava. Uma urbanização forçada, né, a 1904, a abolição assinada pela princesa Isabel estava engatinhando ainda, né? Essas pessoas que foram escravizadas não tiveram nenhum tipo de reparação pelo Estado brasileiro. Elas estavam revoltadas e com razão. Obviamente que tinha uma questão também toda de desestabilizar o governo que estava no poder na época, né? Mas se a gente parar para pensar, em 1904, para mais de 100 anos depois, pandemia, Brasil 2020, essas meninas jovens com um cartaz escrito vacina do braço, comida no prato. O outro discurso, né? O que mudou nesses 100 anos? Qual campanha que foi feita? Principalmente é o seguinte: o Estado compreendeu que não poderia impor algo, mas construir juntos, mobilizar, né? Então, essa é a diferença entre uma visão campanhista da saúde e uma visão realmente sob o viés, a ideologia, vamos dizer assim, da educação popular em saúde, que é nós precisamos construir juntos, as pessoas precisam ter consciência do porquê que é importante se vacinar, do porquê que é importante estar imunizado, porque, enfim, né? Então, é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, entendendo sempre aquela relação entre ideologia e discurso, e poder, e linguagem, enfim. Então, o Sistema Único de Saúde, ele não nasce do nada, né? Ele é uma luta social, principalmente da organização civil organizada, né? Da sociedade civil organizada. Aqui a gente vai ter uma imagem, eu imagino que vocês já devem ter assistido ou lido o livro reportagem da Daniela Arbex, que é uma jornalista muito interessante, e ela vai falar sobre o Holocausto brasileiro, né? Como era a realidade, a história do manicômio em Barbacena, em Minas Gerais, né? Privando as pessoas de liberdade. E a gente sabe que hoje isso ainda não acabou, né? Por exemplo, as comunidades terapêuticas procuram isso, né? De tratar ou construir uma saúde mental com base no encarceramento das pessoas, né? Com a privação da liberdade. Aqui a gente vai ter as lutas pela reforma sanitária e manicomial no Brasil, isso ali no período da redemocratização. Nós vamos ter a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco, né, que foi a primeira vez que a sociedade civil organizada participou dos processos de decisões, né? Gente, eu vou, por favor. Mas aí, por exemplo, vocês estão me acompanhando, né? Ou não? Gostaria de ouvi-los. Sim. Sim. Ah, beleza. Muito bom. Aqui, por exemplo, vejam, né? 2020, outubro de 2020, a gente tinha uma situação, uma conjuntura política e econômica no nosso país, em que uma pessoa presidente e o seu ministro da economia queriam, olha só como é engraçado, né? A construção desse decreto. Vou até ler todo ele porque ele usa muito português de um jeito muito assim cínico, para não dizer outra coisa. Dispõe sobre a qualificação da política de fomento, parece uma coisa boa, né? Qualificação, fomento, ao setor de atenção primária à saúde, a gente gosta, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada. Floreando bastante, eles queriam dizer o quê?
queremos privatizar a atenção primária em saúde, a atenção básica. E a atenção básica, para a gente que é militante do SUS, a gente sabe que é a porta de entrada das pessoas no Sistema Único de Saúde. E eles queriam privatizar. E a gente não pode esquecer de que, ó, por exemplo, hoje a gente tem um presidente que é, assim, realmente um estadista. Enfim, né, um currículo que eu não vou nem ficar comentando aqui, porque nem precisa, porque o cara é bom. Mas isso aqui mudou, né? A gente teve que se mobilizar e tudo mais. Mas, assim, é um perigo que ainda existe muito forte no nosso país. Ano que vem a gente vai ter que lutar com unhas e dentes, inclusive, para conseguir uma transformação ou realmente a manutenção do que a gente tem hoje. Mas eles queriam privatizar e eles não têm medo de utilizar a linguagem da forma mais cínica possível, né? Elaboração de estudos e alternativas. Enfim. A gente vai ter também uma questão que quando a gente... Matheus, Oi. O Josué está com a mão levantada. Ele pode falar ou você prefere que aguarde para o final? Pode falar, Josué. Por favor. Ô, gente, desculpa, eu que levantei a mão sem querer. Perdão. Ô, Josué, agora tu vai ter que falar. Aqueles que estão brincando. Mas estou acompanhando aqui. Eu sou aqui do Tocantins, sou aluno orientado pelas professoras Olga e Thaisa. Estou amando o encontro. Parabéns, Matheus. Estou acompanhando aqui, atento. Muito obrigado. Arrasou, Josué. Não, de boa. Agora, a gente vai ter também, quando a gente pensa na saúde no Brasil, a gente vai ter que pensar, por exemplo, sobre o oligopólio das corporações da saúde privada, né? Aí tem esse estudo do Eduardo Magalhães Rodrigues sobre a orientação do doutor e professor, ele é muito um quadro, né? O Lentz Dalbor, que ele vai dizer exatamente que quando você analisa, por exemplo, a formação do nosso produto interno bruto, que é, né, o que os países, os estados nacionais se organizam para entender sua própria riqueza, ele vai dizer que 63,5% desse PIB, entre outros setores, é um dos que possui maior poder na economia, é a saúde privada. E aí eles identificaram 7 corporações que eles vão dominar de 7 irmãs da saúde privada. Obviamente que isso é um oligopólio, é uma denúncia esse estudo, inclusive tem uma reportagem muito interessante no Intercept Brasil, mas quando a gente pensa a saúde no nosso país, não podemos deixar de entendê-la sobre essa luta que existe, inclusive, para a privatização. E essas 7 irmãs da saúde privada, elas são muito poderosas e exercem um poder gigantesco, principalmente devido à indústria farmacêutica, né? Essa questão da privatização da saúde, elas vão ter muito o que ganhar. Inclusive, eu imagino que o próprio Sistema Único de Saúde deva pagá-las, né? Deve ser também uma fonte de obtenção de riquezas desde essas corporações. Inclusive, quando a gente está falando sobre... Eu vou voltar aqui nesse slide já, mas quando a gente está falando sobre a indústria farmacêutica, a gente também não pode deixar de compreendê-la a partir da hegemonia do que se chama de Big Pharma, né? Eu acho bem interessante como o imperialismo ele é sagaz. A gente tem as Big Techs na área da tecnologia, a gente tem as Big Foods na área da alimentação e abastecimento, e a gente tem a Big Pharma na área da saúde, né? E a gente não pode esquecer que essa invenção norte-americana não queria quebrar as patentes das vacinas de Covid-19, né, para combater essa doença, essa pandemia. Isso, eles utilizam, inclusive, organismos internacionais, como a própria Organização Mundial do Comércio, né, para regras, tratados e tudo mais, né. Vamos ver esse tratado, por exemplo, da propriedade intelectual, né. E é muito interessante porque, por exemplo, o Brasil, hoje, ele é uma referência no combate ao HIV, né? E a gente precisou lutar, inclusive, pela quebra de patente desses remédios, né? Do coquetel de remédios. Hoje em dia, por exemplo, existe um remédio injetável que é caríssimo, 40 mil reais, uma dose. Eu não sei como é que funciona, porque eu realmente estou querendo aqui agora quase num tom de fofoca, né? A utilização dela é a cada 2 meses, Matheus. De forma geralmente profilática. Não sei o preço, mas é bem caro. Agora eu sei que a aplicação é bimestral. Mas, por exemplo, assim, quem que tá falando? Como é que é o teu nome?
É a Ilana. Ah, Ilana, eu não consigo ver que eu estou só na tela. Mas assim, Ilana, exatamente. E assim, ó, por exemplo, se hoje um cidadão brasileiro quiser acessar esse remédio, quiser processar o SUS ou o Estado brasileiro, ele o pode, porque o SUS permite isso, porque está lá na Constituição de que a saúde é para todo mundo, de forma integral, universal e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente pode processar o Estado brasileiro para dizer que a gente quer esse remédio que é caríssimo, mas ao mesmo tempo a gente também pode lutar pela quebra das patentes, né? Dessa propriedade intelectual, que é o que faz o remédio ficar caro, porque se a gente pudesse produzir ele aqui no Brasil, isso seria muito possível. E seria de forma barata e de graça para os cidadãos e cidadãs brasileiras. Mas aí a gente tem essa Big Pharma operando, né? Para que o capitalismo consiga exercer o seu papel de organização do comércio, da economia mundial, baseado no lucro. E aí, antes a gente falou, né, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, era, né, uma construção também da sociedade civil organizada, ou organizações da sociedade civil. E na educação popular em saúde, é uma coisa bem interessante. Aí eu vou utilizar esse estudo aqui, que é organizado pela Denise de Sordi, uma amiga que vai falar sobre... esse trabalho aqui é para regulamentar o programa Cozinha Solidária, né? Que é uma grande novidade agora do novo governo Lula. Mas daí a gente vai ver que ela vai trazer uma diferença entre movimento social e organizações da sociedade civil. Principalmente porque os movimentos sociais populares, eles exercem um poder de construção de democracia muito mais interessante do que o que se chama de sociedade civil organizada. E a Paludo, que é uma pessoa que pensa a educação popular, também vai fazer essa diferença. Principalmente porque, assim, um exemplo que eu poderia dar hipotético, mas que de hipotético não tem nada, é de que essas corporações, por exemplo, que a gente falou antes, essas 7 corporações, 7 irmãs da saúde privada, elas têm as suas fundações, as suas ONGs, né? ONGs, e elas utilizam, né, de financiamento para essas fundações e tudo mais, para que elas atuem como sociedade civil organizada. E às vezes, na verdade, de forma muito opaca, né, com interesses. Um exemplo bem nítido que eu posso dar aqui para vocês é o que aconteceu quando as corporações da mineração causaram um crime ambiental em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, e a Vale, por exemplo, a Samarco, a BHP, elas tinham as suas próprias fundações e financiavam ONGs específicas para conseguir dizer, não, nós estamos fazendo alguma coisa, a gente está cuidando, a gente está reparando, quando na verdade a gente sabe que é uma grande falácia para que eles continuem lucrando e explorando a natureza, a mão de obra humana, enfim. Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa distinção, porque hoje, se a gente parar para pensar, a nossa grande referência, né, no mundo, a China, né, de humanidade, ou então pensando sobre ideologia de futuro compartilhado, né, o que aqui no Brasil ou na América Latina, na América Andina principalmente, vai se traduzir em bem viver. Mas a China, por exemplo, teve uma revolução socialista e popular, né? E a gente não pode esquecer disso. A gente olha, às vezes, por exemplo, para Cuba, né? Ou então para a Rússia, que combate muito esse poder hegemônico dos Estados Unidos. Mas a Rússia também teve uma revolução operária e camponesa, né? Lá no início do século XX. Ou própria forma de entender a saúde, como Cuba, por exemplo, né? Eu acho que isso é bem interessante porque realmente os movimentos sociais eles tiveram um papel central nessa mudança mais radical, né, de situação. E a gente não pode esquecer disso, tá? Eu estou aqui falando, mas assim, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês mais de forma atual é as emendas impositivas, né, do nosso Congresso Nacional. A gente tem um orçamento federal sequestrado pelas emendas parlamentares, né? Hoje, por exemplo, a educação, principalmente quando
a gente fala, que a gente sabe que a educação e a saúde, eles têm uma prioridade no orçamento público, mas a própria educação, 51% do orçamento público federal da União, vamos dizer assim, da educação, quem comanda é o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e o Senado Federal. Ou seja, você acaba tirando a possibilidade do executivo de executar. A gente está vendo, inclusive, que o Congresso Federal, agora com essa PEC da blindagem, né, que passou, e vocês acompanharam a conjuntura do nosso país nas últimas semanas, eles, inclusive, tentando ter um certo poder judiciário, né? Não, só pode nos investigar se a gente permitir. É uma paixão muito grande e a gente não pode, assim, não pode se furtar desse debate, né? Esse estudo aqui, dessas 5 mulheres, eu imagino, não sei se Rene Rodrigues é um homem ou uma mulher, mas assim, a Carla, a Brígida, a Fabiola, a Rene, vou dizer assim, ou Rene, né? E a Luciana vão fazer um estudo comparando, se eu não me engano, elas têm um recorte até 2024 ou até 2022 do orçamento, e elas vão dizer sobre como esses efeitos das emendas parlamentares no financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. Então, você acaba desorganizando estratégias que poderiam funcionar muito bem. Aí é um deputado querendo construir um hospital, sem ter um estudo mais aprofundado sobre cobertura de trabalhadores e trabalhadoras, de dimensionamento do trabalho na saúde, de própria questão da vigilância, quais doenças, as incidências têm maior profundidade, né? A ciência sendo utilizada para o que ela, como ferramenta que ela existe para ser, mas você tem uma desorganização nesse orçamento, né? Nessa estratégia. Então, você acaba também, quando você fala em saúde, para entender a relação entre esse nosso discurso e o poder, a classe social, a gente precisa também compreender a partir desse sequestro do orçamento público pelo Congresso Federal, que não mais legisla somente, mas também quer executar. E agora também, no caso, tem um certo poder de julgar, né, o que acontece. Então, eu também vou indicar para vocês essa obra do Luiz Felipe Stevanin e do Rodrigo Murtinho, que é o Direito à Comunicação em Saúde, porque eu acho bastante interessante no sentido de que a gente sabe que a cidadania, ela é uma pedagogia para a democracia, né? Então, a pessoa entender o seu direito à comunicação e o seu direito à saúde é muito importante. Eles vão fazer essa relação, né? Entre esse direito à comunicação e o direito à saúde, que estão previstos ambas na nossa Constituição cidadã, que é uma Constituição muito progressista, né? Se a gente parar para pensar assim, no sentido de civilização humana sob a Terra, nossa Constituição de 88, ela é muito progressista. E aí a gente para pensar, por exemplo, nas outras constituições que a gente já teve aqui no nosso país, a gente sabe que a nossa democracia é muito jovem, né? Mas tem 2 passagens que eu acho interessante, que era quando Dom Pedro II ainda estava no poder, que eles chamam de Constituição da Mandioca, né? Que era, só poderia votar se você tivesse um determinado volume de alqueires de terra, né? Então, se você era uma pessoa escravizada, ou então uma pessoa negra, né? Porque a gente sabe que existe isso, uma pessoa indígena, se você era mulher, se você era pobre, se você não tivesse terras, você não poderia exercer a sua cidadania. Eu acho bem interessante. A mesma coisa, por exemplo, em 1930, 1940, quando foi votada uma outra Constituição, logo depois da Revolução e do próprio Getúlio Vargas, né? Tem uma entrevista muito interessante com o Prestes, que na Roda Viva, ainda está disponível no YouTube. Ele foi senador constituinte nessa de lá, né? Quando em 1940, 1900 e bolinha.
E aí ele vai falar assim, eu discursei por cerca de 1 hora sobre... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ou parou? Para mim, parou. Para mim também. Parou. Ah, eu recebi uma mensagem assim, tipo assim, que parou. Peraí. Deixa eu achar vocês aqui. Mas vocês estão me acompanhando ou não? Tá ruim de acompanhar. Não, tá tranquilo, Matheus. Tá ótimo. Tá. Mas Matheus? Voltou, mas está travado, Matheus. Eu acho que ele caiu. Vou falar aqui para ele no privado. Tá. Olga, seu microfone ficou ligado, viu? gente, eu caí ou eu tô ficando... Caiu. Mas levantou e deu a volta por cima. É, isso aí. Muito bem. Agora vocês não conseguem ver minha tela. Ai, gente, as tecnologias, elas não são pensadas. Ai, a gente até poderia falar sobre soberania digital, né? Conseguem ver minha tela? Sim. Ah, tá. Mas o que eu estava falando, o Prestes, ele vai falar nessa entrevista que ele falou por cerca de 1 hora sobre a importância da reforma agrária, e aí um outro colega dele, senador da Bahia, falou assim, querido Prestes, muito bonito seu discurso, realmente comovente, mas assim, dessa turma que está aqui também votando com o mesmo poder de você, que você, ou você é filho ou você é genro de fazendeiro. Então, não importa quanto você fale sobre reforma agrária e a importância dela, nós vamos conseguir continuar defendendo nossos interesses, né? E a gente parar para pensar hoje, o Congresso Nacional está na mesma coisa. Então, esse livro do Direito à Comunicação e Saúde é muito interessante exatamente porque quando a gente fala sobre comunicação e saúde, a gente precisa falar sobre democracia, precisa falar sobre participação social popular, a gente precisa falar sobre controle social, enfim, né? Eu acho que são coisas que a gente não pode se furtar. Mas aí, voltando à campanha, né? Lembrem, eu estou aqui tentando fazer a gente num exercício de entender sempre essa relação entre a linguagem e o poder, né? Entre o discurso e a luta de classes. E quando a gente fala sobre saúde, a gente precisa ter esse recorte muito específico, né? Para quem que a gente quer que o Sistema Único de Saúde funcione? Ele é para todo mundo, mas a gente sabe que tem pessoas que são mais privilegiadas e pessoas que são muito menos privilegiadas. Aí, por exemplo, um exemplo de campanha muito interessante feita pela CEGETS, né? A Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 11 anos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde do Sistema Único de Saúde, o PNEPS-SUS. A gente vai ver que existe uma estética, né? Por exemplo, as chitas, os maracás, as sementes, o Paulo Freire. Essa semiótica também é importante para a gente, né? A gente vai ter, por exemplo, esse carrossel aqui para as redes sociais, que a saúde popular é um conceito ampliado de saúde, e o conceito ampliado de saúde, né? De além da ausência de doenças, de que uma pessoa que não tem doenças, mas que não tem trabalho, é uma pessoa que pode ficar e estar adoecida, porque trabalho é dignidade, você tem o teu salário, precisa ter direitos trabalhistas, precisa ter segurança, né? Precisa ter acesso à educação de qualidade, precisa ter acesso, né, a uma reparação histórica, inclusive quando a gente pensa sobre as pessoas que tiveram seus antepassados escravizados, que não foram reparados de nenhuma maneira e de nenhuma forma pelo Estado brasileiro. Ao lazer, quando eu fiz essa mesma aula para uma turma dos agentes populares e juventudes aqui do Distrito Federal, né? E foi muito interessante porque um dos grupos, quando foi pensar numa campanha, depois tem uma atividade aqui que eu vou propor para vocês também fazerem, se vocês quiserem, né? Mas é mais uma sugestão. Eles fizeram uma campanha sobre a relação entre o passe livre e a saúde.
E aí é muito interessante que você vai ter que defender a história, né? Quase que uma advocacy. O passe livre, por exemplo, você teria menos carros nas estradas, logo menos poluição. Se você tivesse passe livre, as pessoas teriam mais acesso à cidade, logo teriam mais qualidade de vida, principalmente pensando na saúde mental. Enfim, eles fizeram toda uma reflexão sobre tanto a questão climática e ambiental, quanto a questão mesmo sanitária, né? De você ter uma... Enfim, muito bonito. Então, a campanha exatamente vai atuando nesse sentido. Matheus? Oi? Você falando aí, eu fui me lembrando, né? A questão do passe livre, é a Ilana, tá? A questão do passe livre, quando a gente pensa no passe livre, a gente pensa na saúde ampliada, né? Realmente, entendendo que o passe livre ele seria promotor de acesso à cultura, né? Como você trouxe os espaços da cidade, bem como o lazer, e, consequentemente, a gente melhoraria a qualidade de vida das pessoas e a saúde, por sua vez. Exatamente. E aí a gente para pensar que, às vezes, por exemplo, assim, o fim da escala 6x1, por exemplo, também é sobre saúde, né? Você não precisar pagar o imposto de renda se você não recebe mais de 5 mil reais, também é uma forma de pensar saúde, né? Aí, por exemplo, essa outra campanha aqui é do Conselho Nacional de Saúde. Vocês conseguem escutar se eu boto play? Escuta a musiquinha ou não? Não. Tá, mas eu imaginei, porque eu tô no tablet. Depois você manda e aí eu disponibilizo minimamente, pelo menos para o grupo. Eu vou botando aqui enquanto eu falo, já que vocês não estão ouvindo. É porque eles vão falar sobre Se Não Fosse o SUS, é o título desse vídeo. E é exatamente num exercício de fortalecer a construção dos conselhos locais de saúde, né? Que é aquilo, cada estabelecimento de saúde deveria ter um conselho local de saúde, né? Principalmente as unidades básicas de saúde. Imagina se as famílias pudessem, né, se organizar nesse sentido de pensar que tipo de serviços seriam oferecidos, de fazer uma vigilância popular de saúde. Enfim, esse vídeo é muito interessante porque ele faz parte da estratégia, né, da campanha Aqui Tem Conselho Local de Saúde, do CNS, que inclusive é um exercício, né, para a própria autogestão. Obviamente que ele não é ele acaba sendo mais um conselho consultivo do que onde se definem coisas, né, do orçamento e tudo mais, mas seria um exercício muito interessante para as pessoas. Não tem médico na minha unidade básica de saúde. Muito bem, mas te organiza, vivente. Então, né, vamos construir esse conselho local aqui de saúde, vamos lutar por melhorias, enfim. Então, esse vídeo aqui é uma forma também de fazer campanha. Então, quando a gente pensa em campanha, nessa comunicação, naquele processo nociológico que o Paulo Freire vai nos dizer sobre comunicação ou extensão, que é exatamente, não é de passar comunicados, mas é de se comunicar. Você fala, você escuta, você busca uma compreensão. Então, é comunicar, se articular junto, né? Eu acho que articular é uma coisa muito interessante, que, por exemplo, assim, quando a gente pensa em articulações, né? E aí entra muito aquele debate sobre inteligência artificial. Eu gosto muito de uma entrevista também para o Roda Viva, do Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro muito, assim, respeitado no mundo, que ele vai falar assim que a inteligência artificial não tem nem inteligência, porque ela só copia o que já foi criado, e nem artificial, né? Porque existe todo um processo de construção daquele algoritmo, de treinamento daquele algoritmo. E quem treina são as pessoas humanas. Inclusive, teve um país na África, e ele comenta nessa entrevista dele que ele deu recentemente, que a exploração de uma empresa, uma startup do Vale do Silício, fez as pessoas adoecerem mentalmente, né? No caso, assim, por exemplo, como é que a inteligência artificial, que é um nome marqueteiro, né, para marketing, inteligência artificial,
eles treinam o algoritmo. E aí essa empresa, essa startup, funcionava assim. Você tem o seu computador que você comprou em outro momento, você tem esse equipamento e você vai vender o seguinte, como é que vai funcionar? Você vai receber um volume X de imagens durante o dia. Quanto mais você trabalhar e ficar ali selecionando coisas, mais você vai ganhar, mas isso é ínfimo, né? Centavos, é uma exploração muito grande. E aí você vai dizer se essa imagem aqui é uma borboleta, por exemplo. Aí vai aparecer 1.200, 1.400, 5.000 imagens ali, você vai dizer, essa imagem é uma borboleta ou não? Sim, não, sim, não. Até você treinar o algoritmo para ele dizer, não, realmente, essa imagem aqui é uma borboleta. Só que isso virou, assim, um problema de saúde pública nesse país, porque as pessoas começaram a adoecer, no sentido de que você ficava o tempo todo em frente ao computador falando se sim ou se não, e queria trabalhar muito para conseguir dinheiro, que era pouquíssimo, e você acabava adoecendo. Imagina, ninguém assim processa um volume de informações tão grande sem ficar meio doidinho. E aí virou um problema realmente de saúde pública. Depois eu posso compartilhar esses links dessas entrevistas todas, viu, com vocês. Mas por que eu estou falando isso? Essa questão da articulação, né? Vai substituir o trabalho humano, o cérebro humano. Gente, um cérebro, ele só existe porque ele é articulado com uma mão que pega o alimento e bota na boca, por um sistema digestivo que pega frutos, comidas, alimentos da natureza, porque o alimento é a nossa relação mais próxima, né, com a natureza, porque uma maçã que estava ali no pé, de repente vai se transformar em energia para eu conseguir ter sinapses nervosos e poder ser feliz, por exemplo. Mas um cérebro não é nada sem essa articulação, né? E um pé que te leva a caminhos, ainda mais se esse pé puder ter uma tarifa zero, esse pé vai mais longe, né? Mas, enfim, o cérebro não existe sozinho, né? Ele precisa de braços, pernas, um coração que bombeia o sangue, que sente, enfim. Mas essa articulação, né? Desse processo de se articular com as pessoas, não é só comunicação, no caso, né? Eu acho bem interessante também que tem um vídeo que é uma atriz que faz uma declamação desse texto, muito bonito, que é assim, a palavra não diz nada. Porque se eu e você não tivermos se a gente não quiser se entender, nós temos um contrato de que nós vamos nos entender, né? Nós estamos querendo nos entender. Se caso a gente dizer assim, nós não vamos nos entender e a gente ficar falando, eu posso ficar falando aqui 1 hora e vocês podem não ter pegado absolutamente nada. Por quê? Porque a gente combinou de se entender, a gente combinou de se comunicar. Então, essa articulação é exatamente nesse sentido, né? De ter objetivos comuns, de ter ideias comuns e aí construir juntos para transformar, né? Para organizar. Então, a campanha ela trabalha muito nesse conceito. E aí, quando a gente está falando sobre campanha, a gente tem que pensar, né? Com quem que você quer falar? Onde estão essas pessoas? Onde elas se informam? Quais os seus valores? Quais suas referências? Agora, uma coisa que aconteceu num país... eu até tenho que pesquisar aqui como é que é o nome para passar para vocês direitinho. Só um minutinho que eu já vou encontrar. Que é do Nepal. Matheus? Oi, tô aqui. Por exemplo, no Nepal aqui, aconteceu algo bem interessante, que foi, eles acabaram com as redes sociais lá do Meta, né? Tipo assim, proibiram. E aí virou uma catarse coletiva. E assassinaram a esposa do primeiro-ministro do Nepal. Mas por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a gente está lutando agora pela regulamentação das big techs, né? Mas se o Brasil não tiver um programa, um projeto arrojado de soberania digital, por exemplo, vai ser difícil, porque hoje, por exemplo, a maior parte das pessoas está no WhatsApp. E a gente sabe que não existe controle no WhatsApp, né? De o que é fake news. Você não recebe
um aviso da plataforma de que um meme pode ser uma mentira, né? A minha mãe até hoje acredita que a Manuela Dávila usou uma blusa em 2018 escrito Jesus é travesti. Enfim, né? Então, quais são seus valores dessas pessoas? E quais suas referências? Isso tudo é muito importante para a gente saber com quem que a gente está lidando, né? Por exemplo, se a gente tá. E aí eu sempre faço recorte de classe, porque eu estou falando sempre da classe trabalhadora, no sentido de mobilizar ela, né? Mas, por exemplo, a classe trabalhadora como um todo, ela é muito heterogênea, né? Você tem desde, por exemplo, um petroleiro que trabalha e é concursado público federal da Petrobras, que recebe lá o seu salário bom, né, um bom salário, até uma pessoa que está em situação de rua, né, que é o que eles chamam de lumpen, mas também é classe trabalhadora. Enfim, né, então como que a gente consegue mobilizar essas pessoas? Aí, para a gente construir a campanha, a gente vai ter que fazer essas perguntas ou essas questões todas, né, de saber quem que a gente é. Por exemplo, eu estou aqui como Fiocruz Brasília, vamos dizer assim, né? Então, eu também tenho um viés mais institucional, ou se eu estou aqui, por exemplo, como movimento dos pequenos e das pequenas agricultoras, o MPA, que eu faço parte. Então, saber quem eu sou é bem importante para saber exatamente com quem que eu vou falar. Vocês são acadêmicos, pesquisadores, cientistas, então vocês representam uma instituição de ensino e pesquisa e extensão. Enfim, né, eu acho que saber quem a gente é bem importante nesse sentido de como que eu vou construir essa campanha, né? Tem essa questão de definir os objetivos da campanha. A minha campanha é mobilizar, por exemplo, para a tarifa zero, vamos dizer assim. Então, eu preciso ter força social. Como é que eu posso ter força social? Mobilizando muitas pessoas. É chamando para uma reunião? Então, meu objetivo da campanha é reunir um número maior de pessoas? Não, meu objetivo é fazer com que o Congresso vote, ou as câmaras estaduais, né, de deputados estaduais, construam leis estaduais sobre a questão. Eu acho bem interessante no Ceará, né, que, pensando agora numa campanha, a campanha contra os agrotóxicos, né, e Permanente pela Vida. Eles conseguiram aprovar, eles não, né, nós conseguimos aprovar a lei estadual no Ceará que proíbe a pulverização de agrotóxicos de forma aérea, né? Então, isso também é um objetivo, né? Aí, por exemplo, na pergunta 3, né, de estabelecer os indicadores de sucesso. É ter o maior número de compartilhamento? É ter o maior número de comentários? É o maior número de salvos, né? Quando estou pensando no post, né? Nas redes sociais. Quais são os meus indicadores de sucesso, né? É muitas pessoas mobilizadas em uma reunião? É 200 pessoas num grupo de WhatsApp recebendo as informações ou numa lista de transmissão? Isso é bem importante para a gente saber se a campanha está dando certo. Definir o público da campanha, e vejam que ali está escrito público-alvo, mas eu também já tirei, né? Porque eu acho que foi a Olga que problematizou nos encontros da especialização sobre esse conceito de público-alvo, né? Como se tivesse que atingir esse público, quando na verdade esse público ele pode construir junto, né? Então, definir o público da campanha, criação do conceito, é bem interessante essa questão do conceito, porque também vai falar um pouco sobre a estética, né? Da campanha. O conceito é aquela ideia força, né? Por exemplo, Shodengue pode ser um conceito. Todo mundo livre da dengue é um conceito. Porque é para além do que... É mais uma ideia de como as pessoas podem engajar, né? Aí essa questão de criar uma comunidade e fazer testes é bem importante, né? Como que a gente constrói comunidade? Qual que é a nossa diferença para uma rede social mais impositiva? Ou, por exemplo, assim, o meu sonho, né? Ai, vem um raio do sol, uma onda e a internet do mundo se acaba. Destruiu a internet. Não sei se isso é possível, acho que não. Mas, Aí o mundo enfim, para, Matheus. o mundo para, mas será que a gente pararia? A gente ia ter que dar um jeito, né? Por exemplo, a pandemia aconteceu de forma muito forte para todo mundo, né? Mas assim, se não fosse a nossa comunidade,
a gente estaria aqui. Enfim, acho que é uma coisa no sentido assim, se eu não puder ter o meu grupo de WhatsApp para mandar as mensagens ou o link da reunião, por onde? Vai ser ligação? Eu estou fazendo essa viagem aqui toda, mas no sentido assim de que a gente precisa construir comunidade, né? E resgatar, inclusive, esses laços comunitários das pessoas. Aí monta-se um plano de ação, é muito importante ter, né, como um trabalho científico que tem introdução, desenvolvimento e considerações finais, um plano de ação também precisa ter, né, ação número 1, construir um card. Ação número 2, mobilizar as pessoas com o card. Ação número 3, ligar para as pessoas. Enfim, né, esse plano de ação é muito importante. E o 8º, que é fantástico também, que é mudar tudo se for necessário nessa campanha, né? Não deu nada certo. Chamei uma reunião para a gente fazer uma mobilização com pais e mestres numa escola sobre a questão da dengue, mas não apareceu ninguém. Será que essa estratégia é a mais acertada? Não, vamos chamar um mutirão pela rádio. Ah, pode ser. Enfim, né, mudar tudo se for necessário é uma questão. Aí, por exemplo, eu acho que eu posso encerrar por aqui, mas assim, a gente poderia também fazer um exercício, aí é uma sugestão para vocês, da gente dividir nossa turma aqui e pensar cada grupo num tema, né, uma ideia força, uma situação problema que a gente quer enfrentar com a campanha, né? Por exemplo, aqui tem SUS, contra a dengue, vacina comunidade, veja que já existem conceitos, né? Mas a ideia é a gente conseguir pensar, né? Qual é o objetivo dessa campanha? Quais seriam indicadores de sucesso? Quem seria o público dessa campanha? Qual é o conceito dessa campanha e quais ações seriam necessárias? Aí para a gente refletir se a gente fosse fazer um exercício mais assim, dinâmico, né? Mas, gente, assim, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agora eu gostaria muito de ouvi-lo, se é por aí, se não é, se vocês acham que a comunicação popular em saúde, ou com a gente pensa a comunicação em saúde, tem que falar sobre isso, né? Enfim. Agora é com vocês. Pronto, Matheus, agradecer imensamente. Acho que foi uma contribuição muito rica. Eu anotei alguns pontos, eu vou fazer aqui algumas colocações, e aí em seguida a gente abre, né, para uma ideia de uma roda de conversa / discussão. E aí eu achei muito interessante quando você falou da questão da inteligência artificial, né? Hoje a gente vem sendo muito engolido pela inteligência artificial. Eu, particularmente, eu sei que tudo vai ter o seu lado positivo e negativo. Eu tenho uma certa resistência, tenho um amigo que está aqui, que aí a gente faz mestrado juntos, e ele sabe da minha resistência com a IA. E aí eu coloquei exatamente o que a Maiana colocou, né? Os impactos ambientais. E a gente teve uma aula recente pelo PET Saúde Digital, e o filósofo, professor Vicente, ele estava, inclusive, falando que a IA, ela copia humanos, né? É a partir das coisas que a gente põe na internet que a IA vai conseguindo construir o pensamento, entre aspas, dela, de informações que a gente solicita. E aí eu coloquei um ponto, assim, que o que eu vejo, você tinha colocado a questão da pessoa do trabalho com a IA, né, onde a pessoa ficava ali vendo o algoritmo, respondendo sim ou não, sim ou não, sim ou não, e as pessoas tinham adoecido por conta disso. E eu lembrei dos tempos modernos de Charlie Chaplin, que nunca envelhece, né, que é exatamente que o Charlie Chaplin está lá, né, utilizando as máquinas, fazendo aquele movimento repetitivo sempre, e que no final as máquinas pararam e ele continuou fazendo o processo de trabalho de tão mecânico, de tão adoecido que aquele processo foi. E um outro ponto que eu coloquei também, quando a gente pensa em falar em comunicação, em saúde, a gente tem sempre que pensar qual o público que a gente vai atingir, né? Qual o público que a gente quer atingir? Você colocou isso muito bem delineado, que público a gente quer atingir, a gente pensar na equidade dessa comunicação, porque
E nos saberes prévios dessas pessoas, né? Se eu comunico que a gente vai fazer uma campanha, ou vai fazer uma divulgação enquanto grupo, por exemplo, no Instagram, a depender de como eu comunico, eu vou atingir apenas uma parcela da população, né? E eu acho que esse é o ponto-chave da questão quando a gente pensa em comunicar. Que público é que a gente está falando, quais são os saberes prévios dessas pessoas, para que a gente consiga, de fato, comunicar de modo que a gente consiga alcançar, né, o que a gente está desejando alcançar, o nosso objetivo. Abrir para, se alguém quiser falar, professoras estão aí, tanto a professora Rocinete, como a professora Sueli, que é a nossa vice-líder, a professora Dayana, Olga, enfim, todos os outros que estão aqui, né, abrir para quem quiser falar. Professora, a senhora deseja fazer alguma colocação por agora? A Olga não estava na fila, não, será? Eu tinha levantado a mão por engano, mas eu também vou querer fazer uma colocação daqui a pouco, tá? Olga, pois pode falar, porque eu não tinha visto ninguém com a mão levantada, por isso que pode Não, falar, mas eu tinha Olga. levantado sem querer, né? Mas assim, deixa eu ligar aqui minha câmera, que eu estou também desligando, porque apesar de eu estar na capital do Brasil, a internet aqui, né, Matheus, que é meu vizinho aqui quando eu venho para cá, às vezes falha bastante, né? Então, eu queria, mas assim, dizer assim, sabe, Matheus, como é bom te ouvir novamente. Parece que quando a gente escuta você de novo, parece não, quando a gente escuta você de novo, a gente faz outras reflexões, a gente faz outras problematizações, outros links, né? E assim, eu fico assim pensando para a gente que é do campo da saúde, como a gente fica, a nossa formação, né? Se pauta meramente na questão da transmissão de conhecimento, na transmissão de informação, né, no modelo ditatorial, nesse modelo de público-alvo, que eu sei, que eu digo, e você tem que fazer o que eu digo. Né? E a gente desconstruir isso é um exercício cotidiano. Né? E aí eu acho que o coletivo do GP Frida tem promovido essas discussões, né, para que a gente saia desse lugar de que a gente não é o detentor do saber, né? A gente e que nós somos inclusive privilegiados, porque temos acesso à universidade, tivemos acesso a fazer uma pós-graduação, né? E às vezes a gente continua no lugar do opressor, porque a gente acha que sabe mais, né? E Freire já nos dizia que não há saber mais nem saber menor, há saberes diferentes. E aí, assim, tem algumas coisas que ainda hoje eu tenho, não, eu tenho 30 anos, Matheus, também. Qual é a sua idade de formada? De formada, né? Então, eu passei por vários movimentos, né, no campo da comunicação na saúde, né, até dessa lógica mesmo que a gente está falando, que a gente aprende na universidade. Mas, assim, duas coisas que eu queria. Uma é essa questão realmente, e que a gente discutiu muito isso na especialização, viu, Matheus? E mais uma vez agradeço, porque foi muito potente a formação que a gente faz com a coordenação, com a CPP, né? Os facilitadores, que eu estou como facilitadora. Porque foi muito interessante, porque a gente refletiu muitas práticas, como a gente negligencia a comunicação popular, né? Como a gente fica achando que as coisas só acontecem no virtual, no mundo virtual, e que todas as peças publicitárias, de comunicacionais, seja como a gente queira chamar, a gente pensa logo em fazer card, em fazer vídeo, a gente pensa em colocar fazer um Instagram, né? E a gente esquece que o mundo não é só isso. E aí eu tenho uma experiência assim, recentemente, eu voltei lá para o lugar onde eu nasci, no começo do ano, e o pneu do carro que eu ia furou e a gente não tinha como trocar o estepe. E a comunicação que a gente fez, a gente não tinha sinal de internet lá, então a gente vivia antes da internet. Então a gente comunicou por quê? Porque passou uma pessoa a cavalo, né? Parou e foi, a gente disse o problema, e ele disse, tem uma pessoa que tem um carro igual de vocês, em tal lugar, eu vou lá e vou dizer para ele vir aqui ajudar vocês. E a gente foi,
para a gente refletir que existe outras formas de comunicação, né? E que a nossa comunicação, inclusive humana, ela começou pela oralidade, né? Então a gente precisa realmente olhar para esse campo, né? Porque a gente vai trabalhar em lugares que não tem acesso à internet, que a gente não tem dispositivos, materiais educativos para fazer nossas práticas, né? Então a gente sempre valorizar isso. E a outra coisa também que a gente discutiu muito lá, só para eu finalizar mesmo, é o que você trouxe. Eu adorei aquelas duas imagens que você traz, de 1904, com a campanha a revolta da vacina e a atualidade, né? Isso 100 anos depois, né? E aí a gente precisa pensar também nesse modelo, que também é uma reflexão que a gente faz, e é uma crítica que eu sempre faço ao modelo campanhista da saúde, que é diferente do modelo de campanha de comunicação, que são coisas diferentes. Porque a gente, às vezes, a gente vai trabalhar com campanha. Não, uma coisa é campanha, que é esse modelo centrado na doença, centrado na opressão dos corpos, que a gente diz, por exemplo, estamos agora na campanha do Setembro Amarelo, né? Aí as pessoas só pensam nisso em Setembro Amarelo, né? Então, que é diferente da campanha comunicacional, que a gente pensa numa proposta maior, né? Numa proposta que seja de forma longitudinal. Então, eu queria só trazer essas duas ponderações para que a gente está num coletivo que trabalha, que a maioria são trabalhadores, tem muita que não estão só na pós-graduação, são trabalhadores. Tem gente que está na pós-graduação, como o Josué, que é trabalhador, né? Então, a gente precisa realmente fazer algumas reflexões. Então, gratidão mais uma vez, viu? Pela sua... Ouvir você é sempre bom, né? Sem contar que você sabe, né? Obrigada, Ilana. Professora Suelen. Oi, pessoal, bom dia. Agradecer ao Matheus pela explanação, né? Eu estava comentando aqui que como os textos que você trouxe foram bem assertivos. Eu fui salvando e tirando print de vários para usar nas minhas aulas e dar umas atualizadas, né? Um ponto que eu ia comentar era justamente essa questão da Olga, que me preocupava, esse modelo campanhista que a gente ainda vive na nossa saúde, né? Eu dou aula tem uma disciplina aqui na medicina que é sobre educação em saúde, e a gente veio estudando o conceito de educação em saúde até chegar no de educação popular, né? E que, às vezes, esse modelo campanista, ele ainda impera nos nossos serviços, né? Porque a gente tem uma precarização do trabalho que é muito grande e muitas vezes nos serviços os profissionais estão para apagar fogo e esse apagar fogo ele é pintado de alguma cor por mês, né? Então, como que a gente muda esse campanismo para essa campanha que você traz, né? Eu, particularmente, não conhecia a diferença. Foi bom a Olga ter falado aí primeiro para despertar essa diferença, né? E outra coisa também que eu estava pensando era em relação à questão da mobilização social, né? Que ao mesmo tempo que a gente vive hoje uma crise da participação social, ao meu ver, e a gente tem estudiosos falando sobre isso, quando a gente vê pautas unificadas, a gente vê uma mobilização social fortalecida, né? Prova disso foi a PEC da blindagem aí, que mobilizou o país em dias, né? Então, como que a gente faz para fortalecer essa comunicação com os jovens, né? Para que essa participação social ela seja fortalecida constantemente. Eu estava vendo até uma crítica desses movimentos, uma crítica construtiva, era que a gente só vê os 30 mais, né? A grande maioria das pessoas nesses movimentos de luta por não percorrer esse absurdo que estava no Congresso, né? E aí eu coloco aqui, né, para a gente refletir. Com certeza o Matheus não vai ter uma fórmula pronta, né? Mas como que a gente deixa realmente essa nossa comunicação acessível e democrática, né? Que acesse os diferentes públicos, os diferentes perfis das pessoas. É isso. Obrigada, Matheus. Eu quem agradeço.
Pode ficar à vontade, Matheus. A professora fez algumas perguntas, pode ficar à vontade, viu? Não, assim, eu acho que mais do que, eu acho que assim, eu entendi que foi mais um comentário, né, assim, sobre essa questão toda. Mas, por exemplo, assim, ó, eu até coloquei ali no chat, né, de 1% só dos jovens que tem mestrado, por exemplo, a gente falando numa pesquisa, né, e falando aqui num grupo de estudos. Agora, duas pautas que mobilizaram a sociedade civil, e aí eu não falo só movimentos sociais, né, e eu queria fazer muito essa distinção. Mas, por exemplo, teve a PEC do aborto no ano passado, que a gente foi para a rua, né, as mulheres principalmente, na luta, né, para que essa PEC não passasse, e agora essa questão da blindagem. A gente vai precisar fazer uma construção democrática, por exemplo, em que as pessoas se mobilizem, e aí a gente vai ter que encontrar realmente essa unidade, né, de pauta. Agora foi a PEC da blindagem, mas a gente sabe que as ruas deram um recado, né, e saiu vitoriosa. Eu acho que isso é bem importante. Mas para a gente pensar, por exemplo, campanhas na saúde, as pessoas precisam entender, tem gente que nem sabe que tem direito à saúde ainda no nosso país, né? Então isso já é um processo, né, de lutar para que as pessoas tenham sapiência sobre os direitos dela. Um outro ponto que eu também queria encostar nesse momento tem a ver com essa ideia, por exemplo, das pessoas saberem como que faz vigilância popular, né, na saúde. E aí, às vezes, a gente tem uma ideia muito da patologização. Eu vou deixar alguém falar aí. Alguém quiser. Patologização né? Que Patologização. Isso é. É patologização. Exato. Eu tava a gente tem. Isso é um palavrão. Queria fazer dois comentários sobre isso, né? O primeiro é do que o professor Merri comentou, de que às vezes a pessoa vira uma dor nas costas. Mas aí não leva em conta que o seu José foi um caminhoneiro que passou a vida inteira trabalhando sentado, né, na mola do banco, lascando a coluna dele. E aí quando ele chega lá na unidade básica de saúde, ele não é mais o seu José, ele é uma dor nas costas, né? Então eu acho que também essa coisa de enxergar para além do que se vê, né? E aí é isso, o trabalhador, para ele conseguir ter essa leitura, ter esse tempo, esse esforço de ver o seu José como um todo e não só como uma dor nas costas, esse trabalhador e essa trabalhadora precisam também estar bem cuidados, né? Tá na sua carga horária de boa, tendo um plano ali de cuidado, que ele está entendendo para onde é que está indo, ele conhece o território, enfim, né? Eu acho que tem todas essas questões. Mas o Merri deu essa aula para o nosso curso, que também é um curso de especialização em informação e gestão do trabalho na saúde. As unidades básicas de saúde, os trabalhadores na ponta, agora falando também sobre educação permanente, às vezes eles nem sabem como é que funciona o sistema de informação do Ministério da Saúde, né? Não conseguem nem Ficou produzir. ruim o seu áudio, Matheus, ficou bem longe. Agora melhorou? Sim. Ah, tá. Mas assim, por exemplo, esses trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta, às vezes não sabem utilizar os sistemas de informação para se valer, por exemplo, de construção de estratégias mais nítidas, né? Não tem acesso a essas informações, não tem controle sobre elas. Então, quando a gente está falando sobre comunicação, a gente também está pensando sobre isso, né? A interoperabilidade, né, de sistemas de informação, por exemplo. Como é que faz? Eu achei uma sacada muito boa agora do Ministério da Saúde, que foi anunciado pelo ministro Alexandre Padilha, quando, inclusive, a gente estava comemorando os 125 anos da Fiocruz no Senado Federal, de o número do SUS ser o mesmo do CPF. Ótimo, porque aí você unifica, né? Ajuda a ter a informação mais precisa. Agora a gente também precisa de um esforço para outros sistemas de informação. A gente trabalha muito o Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, o CNES, que está desatualizado. Quando a gente precisou utilizar na pandemia os dados, informações que tinham no CNES,
as pessoas falavam assim, gente, mas isso aqui não condiz com a realidade. A gente está dizendo aqui que a gente tem X dentistas, mas a gente sabe que é mentira. Onde é que eles estão? Ou eles não foram tirados daquela lista, ou enfim, né? Eu acho que a gente tem esse desafio também. Eu acho que quando a gente pensa em saúde digital, tem muito isso. Eu tenho até uma apresentação que eu quero passar para vocês agora, se eu puder, mais uns 10 minutinhos, que é sobre isso. Que daí eu também já vou finalizando a minha participação aqui com vocês. Mas assim, eu fiz um curso agora recentemente, eu preciso escrever o meu projeto de pesquisa é sobre essa questão, né, da regulamentação das plataformas digitais ser uma questão de saúde pública. Eu fiz com 2 colegas, eu vou passar a parte delas, mas eu vou passar pelos slides só para terem uma noção. A gente fez esse trabalho aqui para o ICICT, mas a gente falou sobre essa questão, né, de como que seria esse processo. Aí elas vão comentar sobre as ideias norteadoras, os marcos regulatórios, mas vejam só. A gente tem hoje uma ideia, né, de que existe um tecnofeudalismo, vamos dizer assim, né, de que, por exemplo, as Big Techs a gente sabe que estão super alinhadas com o governo dos Estados Unidos, né, aquela foto fatídica de todos os CEOs das Big Techs com o Trump, né, mas assim, o que eu quero colocar aqui para vocês, está lá no slide, acho que lá no final. Aqui, né? De que os sistemas de informação são bem importantes, principalmente logo depois da Covid-19, né? De que era muito importante, tanto para telesaúde, para dispositivos móveis e vestíveis, né? Hoje você tem relógios que dizem quanto de caloria você perdeu, como que está a tua pressão, enfim, né? Só pelo pulso. A gente vai ter uma diversidade de saúde digital, principalmente agora, né, na década ali de 2010, 2020, foi onde aconteceu as principais mudanças, que tem a ver, inclusive, com a própria questão de resoluções da Organização Mundial da Saúde sobre sistemas de informação, né, mas que essa de 2020 e 2025 falava para os setores estatais e privados trabalharem conjuntamente. A gente sabe quais são os interesses, né? Mas, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem mais de 50 sistemas de base nacional, se eu não me engano, antes do governo Lula. Se valeram 54. E aí a gente vai ter essa rede nacional de dados de saúde. Só que qual que é o problema? Aí eu até lembro, né, sobre essa questão do governo Bolsonaro ter deixado de falar e informar o número total de mortes e a importância que teve, né, a gente ter sistemas de informação robustos para dizer, não, peraí, a gente tem o controle dessa informação. Mas, principalmente, a gente teve também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando da possibilidade de ter um Open Health, que é tipo o Open Banking, né? Quando você, por exemplo, assim, você tem 4 aplicativos de banco e todos esses bancos se trocam as informações e dizem quanto de dinheiro que você tem. Se você está devendo num cartão de crédito, mas lá você tem um recurso, né? Mas no sentido de informações da saúde, como isso é nocivo, inclusive, para a proteção de dados individuais, né? Mas, por exemplo, agora a gente tem o Meu SUS Digital, que é voltado para 3 públicos, né? O Meu SUS Digital Profissional, o Digital Gestor e o Meu SUS Digital, que é para os usuários. Mas todos eles estão ancorados no que a gente chama, tem uma SERPRO, que é o serviço do governo, né, de dados e informação. E todas as informações do Sistema Único de Saúde estão ancoradas no SERPRO. Só que o SERPRO, ele é, né, uma nuvem do governo, vamos dizer assim, mas ele funciona assim. Ele é como se fosse um corretor imobiliário. No caso, quem é dono da casa é a Amazon, é o Google, vamos pensar que tem a Huawei ali, né? Enfim, a Microsoft, que é o IBM Cloud. Mas o dono da casa tem interesses porque são corporações das Big Techs, né? Então, assim, quando você utiliza esse serviço, você está ancorando dados e informações super estratégicas, como, por exemplo, do nosso Sistema Único de Saúde,
todo para fora. Então, é preciso ter, para além da regulamentação das plataformas digitais, ter também uma soberania digital, né? E aí a gente sabe, por exemplo, do quanto que esses processadores, esse sistema todo gasta muita água, né? Porque precisa resfriar e tudo mais, mas enfim. Então, a gente precisa falar sobre a questão da soberania digital e construir, principalmente, a gente precisa pensar, né? Quem que controla esses dados? Como eles são usados? Quem se beneficia? Quem fica excluído? Muitos trabalhadores que estão na ponta abastecendo esses sistemas de informação não conseguem compreender o todo. Então, é preciso ter ações de educação permanente, inclusive nessa área da soberania digital. A questão da regulamentação das plataformas digitais, a gente sabe que inclusive, elas são nocivas para a própria democracia, né? E quando a gente fala da 8ª conferência, aquele discurso do Sérgio Arouca sobre saúde é democracia, então a gente também precisa ter uma governança dessas informações de forma muito nítida, né? Porque, inclusive, a saúde digital ela precisa seguir as bases, né, e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Principalmente, por exemplo, às vezes eu fico viajando, né? Como que seria a saúde digital nos princípios, por exemplo, da nossa Política Nacional de Educação Popular em Saúde, né? Com amorosidade. Então, também são questões para a gente ir pensando e refletindo, né? E principalmente porque as pessoas precisam participar dessa governança digital, dessa proteção de dados, dessa utilização, né? Principalmente para que dentro da área da saúde não vire um espaço de exploração comercial, de aprofundamento da desigualdade e principalmente de circulação de desinformação. Então, eu quis trazer um pouco também essa aula sobre a educação popular na saúde digital para vocês. Joia, Matheus, muitos elogios, né? Todo mundo está gostando demais da sua abordagem. Para a gente que é da saúde, não deixa de ser uma abordagem que traz sempre novidades, né? E você traz aí uma pegada, inclusive, histórica para conseguir falar que comunicação é essa e que necessidades são essas que a gente precisa pensar em alcançar. A Thaisa está com a mão levantada. Thaisa, pode ficar à vontade. Oi, estão me escutando? Sim. Então, primeiro, prazer revê-lo de novo, né, meu amor? Gratidão. Eu acho que nós tivemos o privilégio, né, e quem é da educação popular, a Maiana, a Olga, enfim, já tivemos esse diálogo com o Matheus, um querido, e ele traz uma potência muito grande para a gente pensar esse processo de comunicação, né? Comunica algo para alguém. E a gente sabe que a gente vem de um modelo de uma educação bem castradora, digamos assim, né? Ela meio que vem encaixotando a gente em algumas verdades. E aí a gente, de uma hora para outra, se vê em alguns contextos que ninguém aguenta mais palestrinha, ninguém aguenta mais, né, algumas verdades segundo as suas miopias. E aí o Matheus, ele traz uma provocação, não só pela estética, que é bem importante, né, e que eu presto muita atenção quando a gente vai nas peças de comunicação, esteticamente, o que nos chama a atenção? Quais são as palavras, né, as palavras ditas de ordem, que vai fazer com que a gente reflita, inclusive, esse comunicar, né, esse agir comunicacional que a gente deseja. E para quem a gente quer, né? E aí, como a gente vem aí também de um processo histórico aí já com 25 anos de enfermagem, enfermeira de saúde da família, e aprendi muito com agentes nos territórios. E aí são os livros, às vezes eles não nos contam isso. Quem vai nos ensinar são as pessoas. E aí é bem importante esse diálogo, porque a gente precisa, né, fazer chegar o processo de escuta dentro dessas rodas que muitas vezes a gente coloca como roda, mas que a gente continua a palestrar.
a trazer as nossas verdades, né? Enquanto perspectiva aí que eu brinco muito com... Ontem eu estava em aula numa disciplina chamada Saúde Comunitária, e a gente trouxe à tona esse processo de adoecimento geral, mas adoecimento dentro da universidade, com processo de extrema depressão, ansiedade, e que processos são esses, né? E aí, ao perguntar várias questões, eu perguntava para a maioria dos alunos, quem é que utiliza rede social? Apenas um aluno disse que não utiliza nenhum tipo de rede, que ele é obrigado a utilizar o WhatsApp, porque a gente, enquanto professor, enquanto disciplina, enquanto, enfim, a gente meio que utiliza aquilo dali, mas que por ele não teria. E aí, isso é bem importante quando a gente traz a provocação. E se acabasse tudo, né? Talvez a gente voltasse às rodas de conversa das cadeiras sentadas às calçadas. Talvez a gente realmente voltasse a escutar mais agentes que entram dentro, não só das unidades, dentro de consultório, mas aquilo que a gente chama, eu fui conselheira local de saúde. E uma questão que a gente escutava, e que o Matheus traz aqui como um ponto bem importante, né? A gente acha que está tudo muito dado, e às vezes não está. O que é saúde para mim, de repente, não é saúde para o outro. Porque a fome chega. Então, saúde para mim pode ser uma outra necessidade, enquanto para o outro pode ser hoje ter um arroz e um feijão na panela. Então, são essas discussões que a gente precisa, talvez, trazer, talvez não, urge. É com muita urgência, sim. Aproveitando que hoje a gente tem esse espaço, né? Aqui, por exemplo, falando, né? Fomos à rua, né? Para a gente dizer a que viemos e o que queremos. A educação popular, ela faz isso. A comunicação popular, ela provoca na gente, né, sair da zona de conforto, escutar esse outro. E a comunidade, ela vai dizer de várias formas, seja, inclusive, com o carrinho de som que vai passando. Quantas vezes eu utilizei carro de som para avisar que tinha campanha de vacina, que era o dia D de vacina na minha unidade de saúde? Quantas vezes a gente utilizou rádio comunitária, conselho local, para a gente estar ali utilizando e fazendo circular a palavra para todas as agentes dos territórios, e não para a enfermeira, e não para o agente comunitário, e não para o médico, equipe mínima que naquela época funcionava, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa que eu gosto muito e tenho falado, e eu acho que já trago isso no meu processo histórico, que é a escutatória. A gente está escutando muito pouco, e talvez a gente não esteja conseguindo alcançar, por meio desse processo comunicacional, que, inclusive, é atravessado pela oralidade. Quantos não sabem escrever, mas conseguem dizer de outras formas? E aí a sabedoria popular, a ancestralidade, ela deve ser considerada dentro daquilo que a gente está colocando como mote de campanha, né? Mote de alguma questão que a gente deseja estar dialogando, seja em qualquer espaço, né? Seja ele no âmbito da universidade, das nossas próprias reuniões aqui, né? A gente estava aqui, quando abriu a reunião, a gente estava usando uma música. E por meio de uma música, a gente consegue comunicar tantas coisas, né? Então, a gente vai e, de repente, é uma forma. E aí, a música, ela não é só essa que está posta dentro do YouTube que a gente tem acesso, mas é a música que o mestre Patricinho, aqui no Quilombo, o único quilombo urbano que tem aqui do Tocantins, ele vai trazer para a gente. E vai indicar qual é o modo dele de comunicar a saúde dessa população. Então, assim, gratidão, Matheus. Eu acho que a gente precisa estar pautado dentro desses territórios com as gentes. Comunicação popular em saúde é com as gentes. Ela é a circularidade. Ela não pode ser
de forma nenhuma, algo que ela deve sim ter esse mote como foi colocado aqui, como tema, como um objetivo, né? Essas perguntas maravilhosas que o Matheus sempre nos provoca, né? O que somos, como é que a gente se define, enfim, eu acho que são provocações. E aí a gente dá muito, assim, pano para a manga para a gente discutir, mas eu queria só trazer isso, assim, o quão é importante, inclusive dentro dessas provocações, dessas capacitações, oficinas, encontros que a gente provoca e que a gente está sempre dizendo que leva para o outro algo, né? E o nosso Freire já nos coloca aí as outras questões que é com e não para. Né? Então, façamos essa ciranda girar de forma que a palavra ela realmente seja circular, que a gente enfatize a nossa oralidade, a nossa ancestralidade, né? O que vem, né, desse povo, dessas terras brasílias, que é muito rico. Gratidão, era isso. Obrigada, Thaisa. O Josué está com a mão levantada. O Josué é meu parente, é Moura também. Pode falar, Josué. Mas eu tenho parente aí no Ceará também, viu, Ilana? Nosso Moura. Pois então, pronto. O meu Moura é do São Luís do Curu, que é de onde meu pai vem. Eu estou ali no Piauí, na macro-região de Picos, e também tenho parente lá no antigo Riacho do Sangue. Aí... Eu já conheci Picos, viu? Já fui lá. Passei um calor da gota. É verdade. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médico e estou fazendo mestrado em saúde da família pela rede Prof. Saúde da Fiocruz, em parceria com a FT aqui na Universidade Federal Tocantins, né? Eu sou aluno das professoras Olga e professora Thaisa, e estou aqui em êxtase, né? Com a apresentação do Matheus, com tudo que foi conversado, discutido e posto aqui nesse encontro. Então, o quanto o Matheus falava, né, de forma muito potente sobre a comunicação em saúde, já me vieram aqui vários insights, né, várias coisas que a gente já luta em prol, né, e eu gosto muito de enfatizar com os meus alunos aqui da medicina. Eu sou professor aqui da UFNT, e eu sou muito incomodado com a forma de se comunicar, né, da forma do comunicar dentro das redes de atenção primária em saúde. E também eu sou muito crítico em relação à forma do aluno se comunicar com os usuários, com os trabalhadores do SUS. Então, eu venho trabalhando isso com os alunos, né, que esse tom da palavra, que essa comunicação, ela pode, ao mesmo tempo, dar ou tirar pertencimento. Então, a gente tem que ter um cuidado, e eu estava lembrando sobre as minhas falas durante as aulas e durante os estágios que eu tenho com os alunos, né? Que a gente precisa ter essa sensibilidade, e é o que o Paulo Freire nos fala, né? Que comunicar para é bancar esse poder, é bancar esse lugar, né? Autoritário, ditatorial, e comunicar com é diferente. Quando eu problematizo com as pessoas, com os usuários e trabalhadores, quando eu escuto, quando eu decido junto, eu estou devolvendo essa autoria, né? Eu estou devolvendo esse poder, eu estou empoderando essas pessoas. Então, eu também lembrava, enquanto o Matheus falava, da comunicação em saúde dentro da formação desses profissionais e futuros trabalhadores da saúde, né? Então, algo que eu estava filosofando aqui a respeito, e também sobre como a comunicação ela revela algumas nuances dessas forças que operam dentro das redes, né? Essas forças que operam dentro da atenção primária. Então, a gente sabe que a forma de se fazer saúde, essa forma de cuidar, ela passa muito, né, pela forma de se comunicar com o outro. Então, a forma como o profissional, o trabalhador se comunica com outro trabalhador, a forma como o usuário se comunica com o usuário, e o usuário se comunica com o trabalhador, ela vai tecer, né, como as relações vão ser operadas ali dentro daquelas redes que se estabelecem. Então, assim, eu fiquei filosofando muito a respeito, e isso me enriqueceu muito, esse encontro de hoje,
né, eu comecei a lembrar de muita coisa e com certeza tomei nota de algumas outras coisas aqui, printei também, fiz igual a colega falou, dei uma printada assim, nos artigos, nos materiais que o Matheus trouxe, então me enriqueceu muito, me trouxe muitos insights do dia de hoje, essa palestra e esse momento aqui com vocês. Então, para mim foi um prazer e estou à disposição. Não poderia deixar de me apresentar e dizer que encontrei o grupo GP Frida através das professoras e me encantei com o trabalho e com os projetos de vocês. Então, é um prazer estar aqui, sigo à disposição. Seja muito bem-vindo, Josué, a gente agradece a sua fala e a sua contribuição, né? O nosso grupo é um grupo extremamente multifacetado. Esse jovem de azul, Carlos, ele, por exemplo, é sociólogo, entrou recente no nosso grupo, é ele quem é o meu amigo que faz mestrado comigo, então a gente tem vários tipos de gente aí, como a professora Thaisa colocou. A Maiana levantou a mão, pode falar, Maiana. Oi, gente, bom dia. Não estava nem querendo falar, mas aí isso que o Josué falou lembrou muito do Frantz Fanon, né? E o Matheus começou falando do racismo, porque ele traz um relato, né? No pele negra, pele máscara, pele negra, a pele realmente é uma máscara, né? Pele negra, máscaras brancas, de como ele é tratado pelo médico, né? E ele vai falar de uma infantilização do homem negro. E isso me lembrou, não dizendo que é certo ou errado, com essa coisa da decolonialidade, a gente tem que aprender a localizar as teorias, né? Era naquele contexto ali que ele estava falando, mas ler aquele texto me lembrou de como os profissionais de saúde, eu falo os profissionais de saúde porque eu não sou profissional de saúde, mas devo adotar isso em algumas situações, porque trabalho na saúde também, né? Mas dessa infantilização, né? Eu lembro bem dessa palavra mãezinha, eu lembro que o Matheus se incomodou porque ele falou postinho lá na aula da educação popular, né? E até a companheira disse que não tinha problema nenhum, que se falava postinho mesmo, que era um jeito carinhoso, né? Mas só ele sabe por que ele se incomodou, né? Mas aí eu lembrei disso, dessa infantilização, né, que a gente faz com, especialmente os usuários, né, do SUS. E eu acho que tem a ver com isso, né, de que a gente está levando para, né, é o cuidado para e não o cuidado com. Era só para lembrar disso mesmo. Gratidão, Matheus, foi muito bom, muito, muito legal também o diálogo com todo mundo. Mais alguém deseja fazer alguma colocação? Maiana, obrigada. Matheus, você deseja fazer mais alguma colocação? Ou a gente pode abrir aqui as câmeras, fazer aquela foto belíssima do sábado de manhã? Ótimo. Eu só vou, quem sabe assim, para finalizar, Maiana, que legal que você participou. Eu chamo de guardinha também. Eu adoro a pessoa que fica ali cuidando, né, guardando o postinho. E aí um dia uma menina residente fala assim, se você chama ele de guardinha, você vai ver. Mas é que assim, o guardinha às vezes é a pessoa que recepciona e te dá as informações mais necessárias, né? De qual porta você tem que entrar, de qual é o tipo de serviço que é oferecido ali naquele estabelecimento. Mas assim, eu acho que é realmente essa infantilização, viu, Maiana? Tem várias questões, né, de opressão, que eu gosto muito de uma fala da Glória Maria, quando ela era viva ainda, a jornalista, que ela fala assim, você ainda sofre racismo? Ela diz assim, olha, eu sofro, mas assim, com o passar do tempo, vai ficando mais sofisticado, né? Que o racismo vai estar entre frases, não vai estar explícito, né? Então, eu acho que também tem essa questão. Mas eu queria terminar para vocês com um testículo, vamos chamar assim, do Eduardo Galeano, que é o parto. 3 dias de parto, e o filho não saía. Tá preso, o piazinho tá preso, disse o homem. Ele vinha de um rancho perdido nos campos, e o médico foi até lá. Maleta na mão, debaixo do sol do meio-dia, o médico andou até aquela longidão, aquela solidão, onde tudo parece coisa do destino feroz. E chegou e viu. Depois contou para a Glória Galvão. A mulher estava nas últimas. Mas ainda arfava e suava e estava com os olhos muito abertos.
Eu não tinha experiência nessas coisas, eu tremia. Estava sem nenhuma ideia. E nisso, quando levantei a coberta, vi um braço pequenininho aparecendo entre as pernas abertas da mulher. O médico percebeu que o homem tinha estado puxando. O bracinho estava esfolado e sem vida. Um penduricalho sujo de sangue seco. E o médico pensou: não se pode fazer mais nada. E mesmo assim, sabe-se lá por quê, acariciou o bracinho. Roçou com o dedo aquela coisa inerte. E ao chegar a mãozinha, de repente, a mãozinha se fechou e apertou seu dedo com força. Então o médico pediu que alguém fervesse água e arregaçou as mangas da camisa. Então esse textinho é sobre, mesmo às vezes parecendo que tudo está perdido, existe uma mãozinha que segue segurando firme, dizendo assim: te prepara, vivente, que o negócio vai ter que funcionar. A gente vai ter que fazer valer todo esse conhecimento, tá bom? Então um abraço para todos vocês, muito obrigado aí pelo convite. E vamos abrir as câmeras agora para a gente fazer o nosso print. Pronto, o Matheus arrasou, é isso aí, gente. Matheus, muitíssimo obrigada. A gente agradece em nome do Grupo GP Frida a sua disponibilidade, a sua imensa contribuição, né? Assim, por uma boca só, todo mundo está gostando muito, gostou muito, e aí tá a hora a gente também pode pensar um outro momento, né? Talvez um dia você estiver em Fortaleza, a gente fazer algo ao vivo e fazer a divisão dos grupos, ficaria muito. Pois pronto, se programe no dia que você vier, você nos comunica que a gente se organiza. Gente, por favor, vamos abrir as câmeras. Eu peço ajuda também aos universitários para printarem as telas junto comigo. Ilana, eu acho que o Josué queria falar alguma coisa. Eu acho que ele levantou sem querer. Eu, de novo, levantei sem querer. Ah. Perdão. Eu fiquei olhando, aí logo em seguida ele baixou. Aí eu disse, não, acho que ele levantou sem querer. Mais alguém vai aparecer? Bonitinho, bonitão. Vamos lá. Espera aí que está aparecendo. Eita, povo bonito. Pronto, vai. Sorrindo. Mais alguém, por favor, faz aí também uma fotinha para me ajudar, porque tá a hora, se não der certo a minha, dá certo já alguém. Um beijo, gente. Acho que deu. Bom final de semana para todos. Bons estudos, bons passeios, bom descanso. Cheiro para todo mundo. Matheus, muito obrigada. Gente, um abraço. Valeu demais, gente. Um abração, viu? Povo. Beijo, meu povo. Saudade desse Ceará.